Eu acho que uma pergunta central que a gente coloca em relação à China é que é a seguinte questão, né? O sistema vai entrar em colapso ou não? O que eu quero dizer com isso, né? Esse formato político que a China construiu, o formato político que existe na China atualmente, é tido como um formato político que não permite liberdades, não permite direitos humanos, não permite isso, não permite aquilo. É um regime, entre aspas, da não permissão. Mas tem outro ponto. Historicamente, a China é confuciana, é taoísta, é budista, e a autoridade do imperador é fundamental. Essa estrutura toda. Pode ser ideológica, mas o imperador funciona como elemento central. E o partido é o imperador. Funciona como elemento central. A China tem, historicamente, outro percurso que constrói a ideia de indivíduo não como o Ocidente construiu. Esse foi o tema do primeiro programa desse módulo, né? Então, o conceito de indivíduo que a China constrói é um conceito em rede, de indivíduo em rede e relacional. O conceito de indivíduo que o Ocidente constrói é o indivíduo isolado, que eu chamo de indivíduo atômico, e esses dois conceitos, ou essas duas concepções, são bem distintas. Certo? Somente nós teríamos o colapso do sistema atual chinês se a ideia de indivíduo em rede chinesa fosse substituída pela ideia de indivíduo atômico ocidental. Sem isso, não é possível mudar a estrutura política da China. Você acha que é possível essa substituição se o consumo leva a essa substituição? Ou se não, se é possível eliminar da tradição ocidental, da tradição chinesa, os elementos em rede do confucionismo, do taoísmo e do budismo que formam a ideia de indivíduo na China, que é completamente distinta da ideia de indivíduo no Ocidente. Então, a minha pergunta é possível pensar uma ocidentalização da China sem que ela abandone completamente a sua tradição filosófica taoísta, budista e confuciana? Obrigado. Eu respondo uma por vez. Excelente questão, muito obrigado. Você, na verdade, na sua pergunta, coloca uma hipótese sua, né, de que eu gostei muito da sua hipótese, que é de que só vai mudar o sistema se mudar a noção de indivíduo da China, e com qual eu concordo plenamente, né? Venho trabalhando com a noção de Quanxi, que é essa ideia de sociedade em rede para os chineses, e concordo de que isso é central, tanto quando eu trazia um pouco a história, né, dos empreendedores com os membros do partido e com alguns trabalhadores sindicalistas da fábrica, é toda essa construção de uma sociedade em rede que se mantém coesa dentro de propósitos nacionalistas muito específicos, né? Então, eu concordo plenamente que no momento que você destrói ou desagrega uma sociedade baseada no Quanxi, né, que a partir do Quanxi você constrói o próprio sistema chinês, você fragmenta o sistema político também. Eu não vejo por onde isso possa ocorrer hoje na China atual. Por isso que eu sou muito descrente, muito cética com a ideia de ocidentalização da China. Que depende o que a gente entende por ocidentalização. Claro que talvez seja uma ideia mais romântica minha de trabalhar muito com a ideia de indigenização, né? De que a China se apropria das mercadorias, se apropria dos sistemas, mas eu acho que a chave que nós temos para essa questão é a chave que alguns autores, né, como o Arthur Kleiman, vem trabalhando com a ideia de uma possibilidade desse self dividido. Então, você tem um self, a maior parte do seu eu, que está vinculado a um sistema de família tradicional, que está vinculado ao partido, isso é mantido. E, ao mesmo tempo, tem esse espaço onde você navega pelas mercadorias, pelo mundo da ocidentalização,
mas mantém o foco, né, o sentido de onde está apontando o coração e a mente, como eles dizem, na política e no partido. Eu acho que o sistema de mercadorias, ele atualiza o sistema de sociedade em rede, ele atualiza o Conchi, na verdade as mercadorias entram dentro do sistema de dádivas, onde as mercadorias circulam para continuar formando as redes, esse sistema de poder para manter o status quo também. Mas é claro que há mudanças, né? É claro que a China, há mudanças na família, os modelos de família estão ficando menores, mas eu não vejo por onde a possibilidade, né? É muito difícil de enxergar hoje na China uma mudança radical, a não ser para os nossos olhos à primeira vista, que a gente parece, como tem marca aqui. Mas a maneira como o sistema de empregos, como a lealdade ao partido funciona, é só olhar para a juventude é a juventude que mais vai para fora do país e toda ela volta. Ela volta porque ela quer trabalhar para a China. E é uma juventude extremamente moderna, que vai para as melhores universidades do mundo, mas aquele foco, aquele eu nacionalista, ele se mantém. A única possibilidade que eu vejo dessa autoridade se quebrar do partido, do imperador, eu concordo, né, que o partido é o imperador, ainda mais agora que o Xi, né, renovou, porque cada presidente podia ficar 2 mandatos, como no Brasil. Agora ele tirou o limite, e ele é justamente um dos maiores presidentes, líderes da história da China nos últimos tempos, né? Ele já vem sendo cultuado como Mao, o novo presidente. Então, assim, ao mesmo tempo, ele tem colocado uma máquina de repressão muito forte. E, para mim, inclusive, voltando lá para o Fei Xiaotong, que é um antropólogo clássico lá da década de 20, ele vê isso, ele identifica que talvez o que quebra a autoridade é uma grande tirania, porque o que sustenta essa devoção à ordem, à autoridade, ao partido é a benevolência. Então, se você perde a benevolência, pode entrar o país num caos. Então, não acho que o que vai levar à queda ou desestruturação do regime seja uma ocidentalização. Acho que a ocidentalização entra, assim como ela entra no Brasil, nós não deixamos de ser brasileiros, o sistema brasileiro não deixa de ser o mesmo sistema, ele se adapta, incorpora elementos, mas como a China tem um legado filosófico, uma teoria política, que é um aparato ideológico tão forte, provavelmente um dos mais, junto com o judaísmo, o cristianismo, um dos mais perenes da humanidade, é muito difícil de conseguir mudar isso, né? Eu acho mais fácil a China orientalizar o que vem do Ocidente dentro da sua lógica própria. Talvez eu esteja sendo um pouco romântica, mas eu acho que essa é a maneira como eu vejo desde a perspectiva de dentro dos próprios chineses. Tem muito foco para onde eles vão, muito foco de que as coisas estão funcionando, e o partido, né, conseguiu aprovar a quebra da alternância de poder sem nenhuma, ou quase nenhum protesto interno. Então, ao mesmo tempo que é um país que é da não permissão, as pessoas conseguem navegar por essa não permissão. E é um Estado, talvez, de novo, eu esteja sendo um pouco ingênua, tem um lado positivo, né, desse Estado que é extremamente repressivo, de que ele tem negociado cada vez mais, tem negociado direitos LGBTs, tem negociado com mulheres, tem negociado diversas questões que vêm dos movimentos, porque sabe que se não negociar vai colapsar. E aí eles conseguem negociar dentro de uma lógica chinesa. Eu te dou isso, me dá aquilo, a gente mantém, eles tentam reprimir, quando não conseguem, negociam. E os chineses usam esses protestos como modo de barganha, como moeda de barganha, né? Porque sabem que negociando consegue uma revolução legal. Daí a população toda se rebelou para fazer uma revolução legal, tal qual os Estados Unidos fez. E aí, the rule of law, que é só o que se fala na China, né? Aí, o que faz os chineses? O próprio partido adota. Nós temos the rule of law. Há um modo chinês. E aí vão se adaptando. Então, eu vejo mais como um processo de negociação e claro que tem mudanças, alternâncias, ocidentalização de aspectos, mas acho que é mais uma maneira da China se adaptar nos seus próprios termos.